Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a CEMIG, uma empresa muito barata que recentemente divulgou os seus resultados, plano de investimentos e também perspectivas de proventos da empresa. E hoje a CEMIG também é uma empresa que está largada pelo mercado, cotada a 5 vezes lucro, próximo do valor contábil e tem pago 16% de yield sem considerar a bonificação anual em ações. Mas antes de comentar aqui sobre isso tudo, se inscreva no canal, aqui tem vídeos diários sobre notícias, investimentos e aporte na carteira do canal. Então bora lá, nada citado se trata de recomendação de compra ou de venda, e novamente a CEMIG tem reportado crescimento no seu resultado, reportaram 1 bilhão de lucro, um crescimento de 56% na comparação do balanço ajustado, cresceram o EBITDA em quase 5% e também destacam melhorias na parte da CEMIG distribuição, o impacto integral do reajuste tarifário no trimestre que aconteceu. Aí citam um aumento médio de quase 9%. Outro ponto é que várias elétricas têm investido na parte de energia renovável e a CEMIG investiu cerca de 1 bilhão em 11 usinas solares fotovoltaicas. Eles destacam que estão mantendo a sua matriz energética sendo 100% renovável. E a empresa cita, na parte de investimentos, que de janeiro até setembro eles investiram 2,2 bilhões, sendo que 1,8 bilhão foi para a parte de distribuição, 200 milhões em transmissão, 70 milhões em geração e outra parte que é infraestrutura e também da parte de gás. Daí perceba que a empresa cita o compilado de 2017, 18, 19, 20, 21 e o acumulado de janeiro até setembro de 22. Ou seja, só o que a empresa investiu de janeiro até setembro de 22 já supera tudo que foi investido no ano passado. Consequentemente, uma empresa que ano após ano tem aumentado o seu fluxo de investimentos e isso aqui deve se refletir no balanço da CEMIG para os próximos anos. Já no quesito resultados, vimos lá aquele crescimento de 5% na geração de caixa e o lucro cresceu 56%, tri versus tri, no resultado recorrente, sem extraordinários. Já no acumulado, de janeiro até setembro, a empresa teve mais de 5 bilhões de geração de caixa, um crescimento de quase 19% e o lucro cresceu quase 51%. E as cotações estão praticamente estagnadas ou com uma leve alta que não está acompanhando todo o crescimento da lucratividade que a CEMIG tem apresentado. E um ponto importante, a parte de custos e despesas operacionais sob controle, uma queda de 4%, caindo bem abaixo do que a inflação. Mas eles destacam custos maiores com pessoal, principalmente com reajuste de 11%. Consequentemente, os custos com pessoal, material, serviços e outros tiveram uma alta de 15%, mas aparentemente isso aqui é de forma pontual. Já sobre a parte de fluxo de caixa da empresa, realmente é uma forte geradora de caixa. Em 9 meses geraram quase 6 bilhões de reais e pagaram dívida, restituição de PIS e PASEP, 1 bilhão em JCP, e eu irei citar a seguir que a empresa deve anunciar proventos muito em breve e também investiram 2,3 bilhões, como eu citei no slide passado. E algo que chama a atenção é que, apesar dos fortes investimentos, a dívida da CEMIG é a mais controlada do setor no momento. E o índice de alavancagem, que mede a relação de dívida líquida sobre EBITDA, encerrou em 0,85. Ou seja, em basicamente 9 a 10 meses da geração de caixa, eles conseguem quitar toda a sua dívida, considerando essa posição de quase 5 bilhões em caixa. Então, realmente, é uma situação de dívida muito confortável e hoje é uma das mais baixas do setor. Então, com esse forte balanço que a CEMIG tem apresentado, dívida muito equilibrada, poucas amortizações para este e para o próximo ano, então é provável que a empresa continue com um forte pagamento de proventos. Daí, a empresa também quebra o seu balanço na CEMIG-D, CEMIG Distribuição, e também teve crescimento na geração de caixa e no lucro líquido. Aí eles citam o AFA, que é o Índice de Contas de Arrecadamento, que mede a relação de arrecadação sobre o faturamento. Aí perceba que a companhia está num dos melhores momentos da sua história, com índice aí de quase 100%. E em um passado recente, era de 96%. E também as provisões de perdas estimadas acabaram caindo. Então a sua distribuidora vai muito bem. Já sobre a parte de
CEMIG GT, que engloba geração e transmissão, a empresa teve uma queda no EBITDA de 9% e o lucro saltou quase 370%. Já na parte de gás, a Gasmig também teve uma elevação no lucro líquido na faixa de 14%. E por fim, vamos comentar aqui sobre projeções de dividendos. A CEMIG destaca um dividendo médio de 7,4% nos últimos 6 anos, sendo um dos maiores do setor, junto aí da Taesa, da ECTEP, da Engie, entre outras elétricas. E um ponto que chama a atenção é um payout de 50% garantido, é o mínimo da empresa. E outro ponto interessante é que eles pagam pelo menos 50 centavos por cada ação CEMIG 4, ou seja, eles pagam pelo menos 50 centavos, o mínimo, dividido por 10,40, a cotação atual desse CEMIG 4. Dessa forma, entre aspas, o dividendo mínimo aqui da CEMIG nessas cotações é de 4,8%, mas existe a expectativa de um pagamento maior do que esse. E de fato, hoje a CEMIG vale uns 27 bilhões em bolsa, pega a cotação atual e multiplica pela quantidade total de ações. Dessa forma, a CEMIG vale 27 bilhões. E eles deverão lucrar uns 4,5 bilhões, basta a empresa manter um patamar de lucro similar ao que tem sido reportado. Então a empresa estaria cotada a 6 vezes lucro, o que é muito interessante e seria uma das elétricas muito baratas do setor. Fora que, se a empresa de fato reportar esse lucro de 4,5 bi, pagarem 50% do lucro em forma de proventos, iremos ter R$ 1,02 para ação, que nessa cotação nos dá quase 10% de dividend yield. Então seria uma elétrica que deve pagar um provento muito interessante. E essas projeções, esses dados, está em uma planilha disponível para os membros do canal, onde eu coloco vários dados de cerca de 50 empresas e eu atualizo com muita frequência. Aí, caso você possa interesse, basta clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo para ter acesso a essa planilha. Então, realmente é impressionante esse forte balanço que a CEMIG tem apresentado e em até um cenário conservador, a empresa deve pagar uns 10% de dividend yield. E praticamente todo ano a empresa tem bonificado em ações, consequentemente a sua renda passiva deve crescer, tanto com o crescimento do lucro e do provento pago, da reaplicação dos dividendos, que você irá comprar mais ações, e da bonificação e ações, além do aporte usual do seu bolso. Dessa forma, se a empresa mantiver esse forte balanço, certamente será um ativo bem interessante para gerar renda passiva. E um ponto interessante é que historicamente a CEMIG costuma anunciar proventos com a Datacom para dezembro de cada ano, mas qual é o defeito? É que, por exemplo, eles anunciaram com a Datacom em dezembro de 2021 e repartiram esse valor em 2 pagamentos, um deles para junho do próximo ano e para dezembro do próximo ano. Ou seja, o defeito da CEMIG é que eles demoram muito para pagar após a Datacom. E de fato, perceba, em relação ao que foi anunciado em 2022, eles anunciaram com a Datacom em março para pagarem em dezembro de 2022, anunciaram com a Datacom em abril de 2022 para pagarem em dezembro e outros proventos que foram anunciados em junho e em setembro de 2022 só deverão ser pagos para junho e dezembro de 2023. Então, fora isso, se a empresa não demorasse tanto para pagar após a Datacom, certamente seria uma empresa muito visada para uma carteira de dividendos. E aqui, no Investidor 10, dá para separar pelo dividendo pago por ação e, historicamente, a CEMIG sempre foi uma boa pagadora e, antigamente, eles pagavam um payout bem elevado. Então, naquela época, antes de 2014, a empresa pagava um provento absurdo e era uma das ações mais queridas para uma carteira de dividendos. E em 2015 e 2016, o lucro da empresa caiu e desde então o lucro tem crescido e o provento tem acompanhado. Então, nesse patamar de cotação, se a empresa mantiver esses pagamentos acima de R$ 1 por ação, já será bem interessante porque o provento é de 10% ao ano, além da expectativa do crescimento do lucro e do provento pago. Já no quesito yield, em geral, a empresa sempre pagou, mas vai depender muito do preço. Então, temos aí yields de 4% até 25%. E é o que chama a atenção é que, de fato, às vezes o mercado exagera muito nas estatais. Lá para 2015, cotado a 3,7 vezes lucro, o caso atual de 5,6 e o projetado na faixa de 6. Então, pode ser uma elétrica interessante para ficar no radar. Nos últimos 5 anos, a empresa tem feito um bom trabalho e tem entregue crescimento de receitas e lucros. Então, imagine uma empresa barata que entrega crescimento e lucros, aí você projetar em relação a lucros futuros, é que de fato a empresa está
muito descontada. E também 5 vezes lucro, cotada a valor contábil, yield elevado, com payout moderado. E aí tem margens bem interessantes, margem acima de 10%, com a relação de dívida muito confortável e também é uma empresa muito rentável. Então, realmente, a foto atual da CEMIG vai muito bem, mas tem um risco aí, é do dedo do governo, que algumas pessoas preferem ficar de fora desse ativo. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre a CEMIG, balanço, investimentos, dividendos e expectativas futuras. Então, comenta se você tem aportado na CEMIG, em particular, não possuo no meu portfólio, mas é uma elétrica que eu sempre sigo aqui no radar e eventualmente eu posso colocar no meu portfólio. Então, pessoal, deixa o gostei no vídeo, considere se tornar membro, comenta qualquer coisa e até o próximo vídeo e forte abraço.